Eu sou particularmente um grande admirador do professor Hélio Couto e resolvi criar esse episódio de hoje aqui para conversar com vocês, falar um pouco sobre a importância do trabalho que o Hélio Couto tem desenvolvido na questão da espiritualidade em prol da mudança de paradigmas. Eu acompanho o Hélio Couto já há muitos anos. Eu nunca adquiri a ressonância, mas eu falo sobre isso em um outro vídeo, né? Que na verdade, eu comecei a sentir até os sintomas lá das catarses que o Hélio Couto fala, mesmo sem ter adquirido a ressonância. A espiritualidade, ela age de determinada forma e de formas diferentes com cada indivíduo. Cada pessoa tem uma experiência, um legado, um objetivo, um plano, uma forma de evoluir nesse sistema que nós vivemos aqui. Mas o objetivo desse episódio de hoje é fazer um contraponto em relação às pessoas que criticam o professor Hélio Couto. É sempre bom ressaltar que, assim como o próprio Hélio Couto ele sugere, ele orienta, né, que ninguém tem autorização para usar os materiais dele para tentar vender ou divulgar ou usar de maneira, mesmo que seja de maneira positiva, digamos assim, né? Geralmente as pessoas que vêm falar e abordar algum tópico sobre todos esses programas, né? Todos esses vídeos que o Hélio Couto traz, isso daí é de responsabilidade de cada pessoa. Então eu coloco aqui sobre a minha responsabilidade tudo aquilo que eu estou falando aqui, né? E eu sou uma pessoa independente de todas as críticas, que é algo natural, normal, né? Quem aparece nas redes sociais aí tá, né? Não tá salvo das críticas, né? Mas assim como eu mencionei, tudo que eu falar a partir de agora é sobre minha responsabilidade. Eu sei, né? Embora eu não sou nenhum rei Salomão, mestre Salabim, nenhum ser supremo na sabedoria, mas eu tenho a minha opinião formada sobre alguns assuntos, né? E o que acontece? Eu tenho visto algumas pessoas peritas em assuntos de mecânica quântica, né? Grandes estudiosos, doutores de física quântica que basicamente estudaram, né? Fizeram faculdade disso, né? Eu já vi conteúdos, eu que me interesso, com certeza você que está aqui, que caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, você com certeza gosta desses assuntos sobre física quântica, né? E como pesquisadores, a gente acaba vendo pessoas de toda sorte falando, dando suas opiniões e tal. O que acontece é que a galera da física quântica, os grandes estudiosos, eles obviamente têm o conhecimento para falar do assunto, só que do ponto de vista do universo, por mais conhecimento que eles tenham, o universo é tão grande e esse assunto de física quântica é tão complexo que no final das contas nós somos todos iguais, entendeu? As pessoas desse meio aí, as pessoas que criticam o Hélio Couto, né, como é que eu posso dizer? Na verdade eu poderia ficar aqui 2 horas conversando sobre esse ponto aqui, mas elas talvez não entendem o lado espiritual das coisas, tá? Eu vi um vídeo de uma moça tirando sarro, ela fazia caras e bocas no vídeo, para vocês verem que, por mais intelectual que essas pessoas sejam, o lado humano, o lado do respeito, o lado da natureza. Tá fazendo um vento aqui, não sei se vai danificar o vídeo, mas o importante aqui é a mensagem. Eu vou tentar falar mais alto aqui. O teor da mensagem, o que está de fato envolvido nessa nossa trajetória, nesse sistema, nesse mundo, essas coisas eles não entendem. Na verdade é assim, ó, nós que seguimos, que admiramos o professor Hélio Couto, nós somos taxados de ignorantes. Nós somos pessoas, do ponto de vista deles, né?
nós somos pessoas idiotizadas, somos pessoas que não temos critério ou conhecimento ou não temos a autoridade suficiente para falar de mecânica quântica. E de fato, nós não somos cientistas. Só que o outro lado da moeda, por exemplo, o lado do respeito, o lado da consideração. Eu estou aqui falando que essas pessoas elas são estudadas. De fato, né? Eu, na verdade, não vou nem me ater na questão da dupla fenda. Nem vou entrar nessas questões que nem importa aqui. Né? Nem vamos falar de átomo, não é esse o ponto. Né? Mas vocês percebam a reação, olha só como é interessante. A reação do Hélio Couto, assim como ele já disse em várias palestras, que a nossa única saída é elevar o nosso campo vibracional, é elevar a nossa energia. Entende? Isso que eu estou falando aqui, se tiver algum guru de física quântica aí que cair de paraquedas aqui nesse vídeo, vai falar, aí ó, tá vendo? Ó, não sabe nada. Porque as pessoas elas ficam muito nessa parte matemática, né? Na parte equacional, né? Da mecânica quântica, sendo que existe também o outro lado da moeda. Do ponto de vista do universo, não há diferença nenhuma. Talvez, não há diferença do cara que estudou física quântica para o cara que é um espiritualista nas questões da física quântica. Porque, assim como eu menciono, o universo ele é tão complexo que talvez a física quântica foi até um departamento que a gente utilizou, que a gente encontrou para tentar, de alguma maneira, descrever ou explicar aquilo que é inexplicável. O todo, o Criador, chame como quiser, Deus, não tem como explicar. Então, por mais que nós criemos teorias dentro da física quântica, né, Deus não se explica. Tá? E quando essas pessoas, só para a gente concluir esse nosso assunto aqui, porque vai longe esse bate-papo. Quando aquela pessoa tiver, por exemplo, uma experiência de quase morte, a tal da EQM, talvez ela vai mudar a forma de pensar sobre as questões espirituais. Né? Talvez ela vai entender o outro lado da moeda que o professor Hélio Couto tanto ensina. Tá? Essas pessoas são... Vocês podem ver que eu estou atrás de um chiqueiro de porcos aqui. Inclusive, é um cenário ideal para expressar a minha opinião sobre esse tópico, né? Porque, assim como a gente aprende no hermetismo, não adianta nós lançarmos pérolas a porcos. Essa frase foi pronunciada milhares de anos atrás. Depois, no próprio Evangelho, nós encontramos, né? Na própria Bíblia, foi transcrita a palavra que antes mencionada por hermetistas. E de fato não adianta. O professor Hélio Couto, ele só no comportamento dele, na reação dele, ou pelo menos a ausência de reação dele em relação a esses gurus, mostra quanta sabedoria ele tem. Mostra que de fato ele é um ser... ele é um presente que nós temos aqui no nosso país, tá? Eu o considero, claro, eu não sou um idólatra, tá? Claro, eu sou um admirador, entendeu? Mas a forma como ele conduz, a forma como... Olha a sabedoria do cara nesse sentido, entende? Ele nem responde. Vai lançar pérolas a porcos? Pra quê? Não é? Daqui a pouco eu vou finalizar o nosso episódio aqui mostrando um chiqueirinho de porcos aqui. Então nós devemos fazer a mesma coisa. Não lance pérolas a porcos. O máximo que nós podemos fazer é desejar o bem desses estudiosos que devem sim ter o seu mérito, devem ser admirados também, assim como o professor Hélio Couto. Porém, o professor Hélio Couto é um espiritualista, é um terapeuta, entende? Ele é um cara fora da curva, ele não é... Embora ele tenha muito conhecimento também na parte científica, mas ele não é um cientista, assim como aquele cara que fez, aquela mocinha que fez um vídeo lá tirando sarro do professor, que fez doutorado. Não importa isso. No final das contas, assim como eu disse, do ponto de vista do universo, que é tão imenso, que é tão grande,
O conhecimento que ela tem, ou que eu, ou que o professor tenha, do ponto de vista do universo, é a mesma coisa. É tão pequeno, nós somos tão pequeninos, que no final é tudo a mesma coisa. E nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos. Por isso que eu gosto muito quando o Hélio Couto falou aquilo, né? Que várias coisas que ele menciona ficam gravadas na nossa memória, mas quando ele mencionou que nessas circunstâncias, quando nós somos atacados, quando nós somos criticados, a nossa maior defesa é aumentar a nossa vibração e abençoar todas as pessoas. Cada um tá no seu caminho, tá bom? Se você caiu aqui de paraquedas, já deixa um like no vídeo. Se você gosta desses assuntos, aqui a gente aborda temas sobre música e espiritualidade. Eu sou músico, produtor musical. Hoje estou aqui na minha fazenda, na fazenda de Oliver, né? Quem quiser conhecer o nosso canal principal de música, link na descrição. E eu fico por aqui. E aqui a gente vê os porcos, né? Adianta lançar pérolas a porcos? Pense nisso. Valeu, gente. Um abraço.